Deus, por Jesus Cristo, seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo que está a me ouvir, digam amém. Meus queridos irmãos e ouvintes, apreciadores e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos gravar uma mensagem que tem como tema o livro da ciência divina, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que já foi tão bem apreciado pelos religiosos da terra. Quem diria que um dia o livro sagrado fosse ser tão desprezado pelos religiosos? Não adianta ninguém me dizer que crê na Bíblia Sagrada como inspiração divinas. A Bíblia já foi um livro adorado pelos religiosos da terra. Hoje é um livro mais desprezado pelos religiosos. Antigamente, a Bíblia era o travesseiro dos religiosos. Hoje, a Bíblia é uma pedra no sapato dos religiosos. Para nossa meditação, vamos ler um ponto da Bíblia Sagrada que se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Que começa dizendo assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Listras e em Icônio. Quantas perseguições sofri, e o Senhor Jesus Cristo me livrou de todas. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de quem fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua infância sabes as sagradas letras que te podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-vos diante de ti, ou seja, conjuro-te diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda. Que pregues a palavra insta tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão as doutrinas, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições de um evangelista e faze a obra de Deus ou a obra de um servo de Deus. Cumpre bem o teu ministério. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos frente a frente com o livro da ciência divina, a Bíblia Sagrada. Paulo aconselha a Timóteo que tenha muito cuidado com a falsamente chamada ciência, conforme 1 Timóteo 6, 20 e 21. Paulo está advertindo o seu cooperador Timóteo que todos que se enveredaram ou acreditaram ou se envolveram com a falsamente chamada ciência, se desviaram da fé em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e ouvintes, o objetivo da nossa mensagem é mostrar para o mundo inteiro o livro da ciência divina, Bíblia Sagrada. Paulo chamou a ciência deste mundo de falsa ciência. Ninguém mais apropriado do que Paulo para falar da ciência do mundo. Paulo, antes da sua conversão ao Senhor Jesus Cristo, conhecia
conhecia bem de perto a ciência do mundo, chamada teologia. Paulo era formado em teologia, ou seja, formado na ciência do mundo teológico. Os homens do mundo conhecem a teologia do mundo como ciência de Deus. Biblicamente, a ciência do mundo teológico não tem nada a ver com a ciência divina. Por quê? Paulo disse para o seu cooperador Timóteo que a ciência do mundo é falsa e desvia o homem da fé em Cristo Jesus. Paulo disse: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e a falsamente das oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé em Cristo. Paulo está dizendo para Timóteo que tem duas ciências, uma ciência divina e outra ciência terrena. E a ciência terrena se opõe contra a ciência divina. Ou seja, a ciência terrena faz oposição contra a ciência divina. Irmãos e ouvintes, Paulo elogia o seu cooperador Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 10 a 17. Continuando, no capítulo 4, versículo 1 a 5. Paulo diz para o seu cooperador Timóteo: você tem uma escolha, Timóteo, para escolher ou a ciência terrena ou a ciência mundana, mas cuidado que a ciência terrena ela é falsa e diabólica. Paulo diz para o seu cooperador Timóteo: você tem seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência, a minha caridade. Paulo diz: Timóteo, você viu as minhas perseguições que sofri em Antioquia e em Listra e em Icônio, mas o Senhor Jesus Cristo me livrou de todas. Eu te digo, Timóteo, todos que querem viver piamente ou obedecendo ao Senhor Jesus Cristo padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Isso é os homens da falsa ciência terrena. Vivem enganando e sendo enganados. A ciência terrena engana os homens, e os homens, sendo enganados, enganam os seus ouvintes ou engana aos outros homens. Acreditam na ciência terrena. Paulo disse: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu e de quem você aprendeu. Timóteo, tu não aprendeu com a ciência terrena do mundo, tu aprendeu com a ciência divina. Desde a tua infância, tu ouve a palavra de Deus. Desde a tua infância, tu ouve da tua mãe e da tua avó as sagradas letras divinas que te podem ensinar o caminho da salvação eterna pela fé que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo, tu sabe que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito de Cristo, ou seja, toda a Escritura é divina. E nas Escrituras que nós encontramos a ciência divina. Timóteo, as Escrituras são divinas. O homem natural não consegue entender os mistérios da ciência divina. A ciência divina para o homem natural é loucura. Paulo mostra para Timóteo para que servem as Escrituras Sagradas. Ele disse: as Escrituras Sagradas servem para exortar, para corrigir, para ensinar, para instruir em justiça. Só pelas Escrituras Sagradas os homens poderão conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Pelas Escrituras Sagradas os homens encontram a perfeição pelas Escrituras Sagradas. Pelas Escrituras Sagradas os homens encontram a instrução para praticarem boas obras diante de Deus. Paulo disse: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos no seu reino e na sua vinda. Timóteo,
prega a palavra a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortas, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres e doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão às fábulas. Paulo nos adverte hoje, pela palavra, que o tempo chegou em que os homens não suportarão mais a sã doutrina das Escrituras Sagradas. A ciência terrena invalidou as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas não servem mais para corrigir ninguém aqui na terra. Não serve mais para exortar ninguém aqui na terra. Não serve mais para convencer o pecador de que as Escrituras Sagradas são divinas. Não serve mais para instruir na justiça divina. Quem acabou com a autoridade das Escrituras Sagradas foi a ciência terrena, que trabalha oposta à ciência divina. Depois que os doutores e os mestres entraram com a ciência mundana e terrena, invalidaram as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, para os mestres das religiões, é um faz de conta, como brincadeira de criança. Hoje, nas religiões, cumpre-se a profecia de Paulo a Timóteo. Os mestres das religiões têm comichão nos ouvidos. Os mestres nos cursos teológicos já saem preparados para pregar contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Hoje os mestres aprendem a pregar o que o povo quer ouvir. E o povão vão às sinagogas para ouvir uma palavra que lhes satisfaçam os seus desejos carnais. Quer ver os ouvintes saírem mal satisfeitos da sinagoga? O pregador prega uma mensagem doutrinária, bíblica, com base nas Escrituras Sagradas? Os mestres têm que pregar uma mensagem que satisfaça os ouvintes. Os mestres e doutores das religiões já sabem o que o povo quer ouvir. Os mestres e doutores das religiões preparam as pregações para ir para o culto, para agradar os ouvintes. Ninguém pode sair do culto mal satisfeito com o pregador. Todos têm que sair do culto dizendo uns para os outros: Deus falou comigo nesta noite. Deus falou com a minha alma e com a minha necessidade nesta noite. O mestre tem que pregar bênção e prosperidade material. Ninguém vai à sinagoga para buscar uma palavra espiritual. Todos os religiosos só pensam no materialismo. A ciência terrena invadiu as religiões da terra. Os religiosos, em geral, não conhecem a ciência divina. Quando eu falo em ciência divina, estou me referindo às Escrituras Sagradas. A ciência terrena cegou os entendimentos dos religiosos para eles não discernir a ciência divina e a ciência terrena. Nos mostre um mestre religioso que sabe discernir as Escrituras Sagradas nos seus originais. A ciência divina vem do Deus Altíssimo. A ciência terrena vem do Deus deste século. O Deus deste século criou a ciência terrena, chamada teologia, que é mundana, para formar os seus doutores e mestres nas teologias do mundo, para ensinar os seus fiéis a não acreditar na ciência divina. Os doutores e mestres das religiões dizem que a teologia é o conhecimento de Deus. Se a teologia é conhecimento de Deus, este conhecimento não é do Deus verdadeiro, é do Deus desse século. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Sabe qual é
a missão do Deus deste século? A própria ciência divina nos mostra a missão do Deus deste século. Veja no livro da ciência divina, 2 Coríntios 4, 1 a 5. A missão do Deus deste século é cegar os doutores e mestres das religiões para não discernir a ciência divina e a ciência terrena. O maior teólogo da ciência terrena é o Deus deste século. Paulo disse que a ciência divina está encoberta para os seguidores do Deus deste século. O Deus deste século cega os seus seguidores para eles não verem a luz do Evangelho da ciência divina, que fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: se um cego guiar outro cego, ambos vão cair todos no abismo. O Deus deste século é cego. Como pode um cego guiar outro cego? Se um cego guiar outro cego, vão cair todos no abismo de perdição eterna. É isso mesmo que mais de 90% dos religiosos escolheram servir ao Deus deste século, que promete riquezas terrenas a quem for fiel ao Deus deste século. Esta é a causa das religiões crescerem tanto em toda a face da terra, porque as religiões deste mundo foi entregue ao Deus deste século, porque as riquezas deste mundo foi entregue ao Deus deste século, e ele mesmo disse que foi entregue a ele e ele dá a quem ele quiser. E os povos que o Deus deste século escolheu para oferecer as suas riquezas terrenas foi os povos religiosos de toda a face da terra. Os povos são muito fracos para receber esta oferta do inimigo das nossas almas. As provas são reais que as riquezas deste mundo foi entregue ao Deus deste século. E ele dá a quem ele quiser. Então ele deu aos religiosos desse mundo as riquezas terrenas, a qual pertence a ele. É que ninguém vê uma religião pobre aqui na terra. Todas as religiões são ricas, milionárias. Estas riquezas terrenas, o Deus deste século ofereceu ao Filho de Deus lá no deserto, no dia da tentação. O Deus deste século disse para o Filho de Deus: todas estas riquezas terrenas foram entregues a mim, e eu dou a quem eu quiser dar. Tudo isso está escrito no livro da ciência divina, Lucas 4, 1 a 13. O Filho de Deus rejeitou a oferta do Deus deste século. Os religiosos não resistiram à oferta do Deus deste século e aceitaram a oferta do Deus deste século, de corpo, alma e espírito. Estou procurando uma religião, ou seja, um religioso que rejeita a oferta do Deus deste século. Sabe quem rejeita a oferta do Deus deste século? Um cristão verdadeiro, seguidor de Jesus Cristo. Este jamais aceitará a oferta do Deus deste século. Quando o Deus deste século oferece a sua oferta a um cristão, ele ouve do cristão a mesma resposta que ele ouviu do Filho de Deus lá no deserto: vai-te, Satanás, porque está escrito no livro da ciência divina que tu deves adorar somente a Deus e não tentarás ao Senhor teu Deus. Que um cristão não deve receber nenhuma oferta do Deus deste século, porque a oferta do Deus deste século é maldita. Somente a ciência divina pode revelar para os cristãos todo o segredo do livro da ciência divina. Jesus Cristo disse que a ciência divina não pode ser revelada aos religiosos, que são sábios e entendidos, doutores e mestres. A ciência divina só é revelada a quem o Senhor Jesus Cristo quiser revelar.
E não há nenhuma possibilidade do Senhor Jesus Cristo revelar a ciência divina a um religioso, e nem aos doutores e mestres das religiões. O Senhor Jesus Cristo reconhece os doutores e mestres das religiões como sábios e entendidos. Veja no livro da ciência divina, Mateus 11, 25 a 30. O livro da ciência divina está oculto para os sábios entendidos deste século. O autor do livro da ciência divina reconhece os doutores e mestres das religiões como sábios e entendidos deste século. Estes sábios entendidos foram os que aceitaram a oferta do Deus deste século. Conhecemos um homem no livro da ciência divina chamado Paulo. Paulo, enquanto foi mestre e doutor das religiões ou da teologia da ciência terrena, ele perseguia os cristãos. Paulo disse que toda aquela sabedoria mundana que ele tinha aprendido com a teologia terrena, com o seu mestre Gamaliel, Paulo disse que a teologia terrena para ele agora era lixo, não tinha mais nenhum valor para ele. Para Paulo, o que tinha valor era a ciência divina, ensinada por Jesus Cristo, o seu divino mestre e Senhor, o qual tinha revelado para ele toda a ciência divina. Paulo disse: o que eu aprendi, não aprendi de homem algum, aprendi com o Senhor Jesus Cristo. No livro da ciência divina, conforme está escrito Gálatas 1, 11 e 12. Veja como Paulo considerou a teologia terrena que ele tinha aprendido com o seu mestre e doutor Gamaliel. Agora, para Paulo, esta teologia que ele tinha aprendido com o seu mestre Gamaliel agora era lixo. Veja no livro da ciência divina, Filipenses 3, 1 a 9. Este é o testemunho de Paulo sobre a teologia terrena que ele tinha aprendido com o seu mestre e doutor Gamaliel. Paulo nos dá a entender que os doutores e mestres da teologia terrena não conhecem a Cristo Jesus. Quando um doutor e mestre da teologia terrena conhecer a Cristo Jesus, ele faz o que fez Paulo. Considera a teologia terrena como lixo, pelo conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos e ouvintes, a terra está cheia de mestres e doutores formados na teologia terrena e mundana, se opondo contra a ciência divina e contra a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Estes mestres, com comichão nos ouvidos, desviado da sã doutrina de Cristo Jesus, atraindo as multidões após eles por causa do interesse e enganando o povo e sendo enganados. Estes mestres e doutores da teologia terrena sempre aprendem sem nunca chegarem ao conhecimento da verdade. Veja no livro da ciência divina, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9. Estes homens são como Janes e Jambres, resistem à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo todos os dias nas igrejas que eles pastoreiam. Qual é um destes mestres e doutores da teologia terrena que admite que resistem à sã doutrina do Senhor Jesus Cristo nas suas igrejas? Irmãos e ouvintes, quem pode compreender o livro da ciência divina com as profecias de Paulo, as profecias e os seus cumprimentos nos últimos tempos, ou seja, nos últimos dias? Homens amante de si mesmo, amante do mundo e da corrupção. Deus e seu Filho Jesus Cristo, para estes homens religiosos, não passa de mercadoria barata, comércio de almas humanas.
usando o nome de Deus e de seu Filho Jesus Cristo em vão para enriquecer empresas religiosas com CNPJ. Irmãos e ouvintes, qual é um mestre e doutor das religiões que pode admitir que a Igreja de Jesus Cristo na Terra não tem CNPJ? Uma igreja só é igreja enquanto não se registra em um cartório com CNPJ. Quando a igreja é registrada em cartório com CNPJ, ela deixa de ser igreja e passa a ser uma empresa. Uma empresa religiosa. Se para o mundo é uma empresa, imagine para Deus. Como Deus olha dos céus e vê estas empresas supostamente evangélicas aqui na Terra? Existe um equívoco ensinado pelo Deus deste século, que todas as igrejas é de Deus. Isso é um equívoco. As igrejas não é de Deus, é dos homens que fundaram as suas próprias igrejas. Vou só te dar um exemplo. Como as igrejas denominacionais não é de Deus. Você compra uma propriedade, vai ao cartório e registra em seu nome de quem é a propriedade. É sua ou é de Deus? É claro que a propriedade não é de Deus, é sua e não de Deus. O mesmo acontece com as igrejas denominacionais. Registram em nome de um homem e dizem que é a igreja de Deus, ou seja, igreja de Deus. Deus olha dos céus para esta terra e vê a nação corrompida como ele viu no tempo de Noé. A nação religiosa está cheirando mal nas narinas de Deus. Está no livro da ciência divina. Não tomarás o santo nome de teu Deus em vão. Mas as religiões e os religiosos não ouvem a voz de Deus e tomam o santo nome de Deus em vão todos os dias nas suas igrejas, que são propriedade deles próprios, ou seja, deles mesmos. Que nestas igrejas não tem nada com a igreja de Deus. É propriedade dos homens avarentos e gananciosos. Estes homens, sem noção o que vem a ser a igreja de Deus, fundam as suas igrejas para fins lucrativos, usando o santo nome de Deus, para enriquecer as suas empresas supostamente evangélicas. Deus vai pedir conta com esta geração religiosa que usa o seu santo nome de Deus em vão, para fins lucrativos. A igreja de Deus não tem placa, não tem nome, não tem registro em cartório com CNPJ. Cada religião tem o seu próprio estatuto. A igreja de Deus tem o seu próprio estatuto também. Sabe aonde nós encontramos o estatuto da igreja de Deus? O estatuto da igreja de Deus é composto por 27 livros no Novo Testamento. O estatuto da igreja de Deus foi assinado por Jesus Cristo com o seu próprio sangue. Atos 20 e 28. O livro da ciência divina é o nosso estatuto e a nossa regra de fé e conduta cristã. Nos mostre uma igreja denominacional que obedeça ao livro da ciência divina. O livro da ciência divina se resume em 27 livros, de Mateus ao Apocalipse. Você me diz, e os livros do Antigo Testamento não faz parte dos livros da ciência divina? Faz sim parte dos livros da ciência divina, é claro. Só que estes livros da ciência divina que está no Antigo Testamento já foram cumpridos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O Antigo Testamento era sombra do Novo Testamento. Então, esta sombra do Antigo Testamento não serve para amparar ninguém. Ninguém pode se amparar na sombra do Antigo Testamento. Os livros do Antigo Testamento só servem para quem ainda não conhece
a ciência divina do Novo Testamento. É lamentável, mas é o que nós vemos pela ciência divina da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. O estatuto das religiões denominacionais é o Antigo Testamento. As religiões denominacionais não conhecem a ciência divina do Novo Testamento. Pela ciência divina, nós descobrimos aonde se encontra o estatuto das denominações religiosas da face da terra. O estatuto das religiões denominacionais da face da terra se encontra no Antigo Testamento, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 a 10. Todos os religiosos denominacionais têm por obrigação obedecer a esse estatuto de Malaquias 3, 8 a 10. A ciência divina do Novo Testamento nos garante que esse estatuto de Malaquias 3, 8 a 10 não tem mais validade na nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Está escrito na ciência divina da nova aliança que Jesus Cristo cumpriu todas as leis do Antigo Testamento. Romanos 10 e 4. Quem ainda estiver sobre o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10 está em maldição, porque esta maldição da lei foi cravada na cruz do Calvário por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja no livro da ciência divina, no Novo Testamento, Gálatas 2, 19 a 21, Gálatas 3, 10 a 13, Gálatas 4, 4 a 9, Gálatas 5, 1 a 4. O livro da ciência divina da nova aliança nos garante com toda a segurança que quem ainda estiver cumprindo o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10 está separado de Cristo. Para os cumpridores do estatuto de Malaquias 3, 8 a 10, a morte de Cristo na cruz do Calvário foi inútil, foi em vão. A ciência divina da nova aliança está oculta para as religiões denominacionais. Os doutores e mestres das religiões ainda não descobriram a ciência divina da nova aliança, feita por Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Os doutores e mestres das religiões denominacionais são obedientes ao estatuto de Malaquias 3, 8 a 10. Para os doutores e mestres das religiões, o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10 é perpétuo. Ninguém pode revogar esse estatuto de Malaquias 3, 8 a 10. Nem mesmo Deus pôde revogar o estatuto que foi escrito em Malaquias 3, 8 a 10. Qualquer tipo de estatuto pode ser transgredido pelos religiosos, menos o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10. O religioso que transgredir esse estatuto já está condenado ao fogo do inferno. Tudo isso é o que reza no estatuto das religiões denominacionais de toda a face da terra dos viventes. Irmãos e ouvintes, todos os que creem na ciência divina da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós desafiamos os doutores e mestres das religiões denominacionais de toda a face da terra, para eles nos mostrar nos livros da ciência divina feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma só palavra do nosso divino mestre Jesus Cristo, ordenando que se cumprissem o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10. Os doutores e mestres das religiões interpretam pela carne Mateus 23 e 23 para se justificarem que Jesus Cristo ordenou que se cumprisse o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10. Jesus Cristo, em Mateus 23, 23, estava criticando os fariseus que cumpriam o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10, mas negavam o mais importante da lei, que é a misericórdia, a justiça, a fé e o amor. Que interpretação equivocada dos doutores e mestres das religiões! Jesus Cristo ordenando que se cumprissem o estatuto de Malaquias 3, 8 a 10.
Nós que recebemos a revelação da ciência divina, da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, imaginamos como os doutores e mestres das religiões e os seus fiéis vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem contas das falsas interpretações que fizeram das Escrituras Sagradas e principalmente as interpretações que fizeram na ciência divina da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Conforme o que o Espírito de Cristo nos revela na ciência divina da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, a raça humana que ainda estiver cumprindo o estatuto de Malaquias 3:8-10, na graça do Filho de Deus, está na maldição da velha aliança. Está separado de Cristo. Livro da ciência divina da nova aliança. Gálatas 5:4. Gálatas 3:10-13. Gálatas 4:4-9. João 1:16 e 17. Irmãos e ouvintes, não acrescentamos nenhum tio e nenhum cedilha do que está escrito na ciência divina, feita por Jesus Cristo em nosso lugar na cruz do Calvário. Para os cumpridores do estatuto de Malaquias 3:8-10, a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário não tem nenhuma validade. O que vale é cumprir o estatuto de Malaquias 3:8-10. Pagar dízimos fielmente para não roubarem a Deus. Porque o que reza no estatuto de Malaquias 3:8-10, quem não pagar os dízimos fielmente não entra no reino de Deus. Irmãos e ouvintes, eu te pergunto, quem é o Salvador? Doutores e mestres e fiéis das religiões, é o dízimo ou é Jesus Cristo? É claro que o Salvador dos doutores e mestres e fiéis das religiões não é Jesus Cristo, é o estatuto de Malaquias 3:8-10. O Salvador deles é o dízimo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Irmãos e ouvintes, vamos revelar uma coisa para vocês que vocês nunca ouviu ninguém falar para vocês. Se tiver em pé, se sente, porque as suas pernas vão tremer do que vocês vão ouvir agora da boca do atalaia de Deus. O Jesus, ou o Senhor Jesus das religiões, não é o Cristo que nós conhecemos através do livro da ciência divina da nova aliança, de Mateus ao Apocalipse. O Cristo que nós encontramos no livro da ciência divina da nova aliança disse que ninguém entra no reino de Deus se não for por ele. João 14:6. O Jesus ou o Senhor Jesus das religiões ensina para os seus servos e fiéis que só entra no reino de Deus se for fiéis nos dízimos. Não vamos generalizar que são todas as religiões que seguem o estatuto de Malaquias 3:10 para ter o direito de entrar no reino de Deus, mas é uma porcentagem muito alta. É mais de 90% das religiões que obedecem ao estatuto de Malaquias 3:8-10 para não irem para o inferno de fogo ardente. Porque o dízimo lhe garante a sua entrada no reino de Deus. Nós aprendemos com a ciência divina da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário que o estatuto de Malaquias 3:8-10, na graça do Filho de Deus, é uma maldição. Todos que cumprirem o estatuto de Malaquias 3:8-10 para se salvarem têm que morrer em uma cruz, como o Filho de Deus morreu. Veja o que está escrito no livro da ciência divina da nova aliança, 1 Coríntios 7:23. Irmãos, não vos torneis servo dos homens, porque vocês foram comprados por um alto preço. 1 Coríntios 6:20 também está escrito a mesma referência. Deu para os irmãos entender?
que o Jesus ou o Senhor Jesus das religiões não é o Filho de Deus? A salvação do Filho de Deus é de graça, porque ele pagou o preço na cruz do Calvário. Para se salvar nas religiões, 10% do seu salário, da sua renda, você paga o preço da sua salvação. Irmãos e ouvintes, a partir de hoje, os irmãos não são mais inocentes quanto a este Jesus ou a este Senhor Jesus das religiões, que não é o Filho de Deus. Este Senhor Jesus das religiões é muito cruel com os seus servos e fiéis. Este Senhor Jesus só salva se pagar para ele 10% do seu salário, da sua renda. A partir de hoje, que vocês ouviram esta mensagem sobre a ciência divina da nova aliança feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário, vocês têm uma escolha hoje. A quem vai seguir aqui na terra? Ao Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, ou ao Senhor Jesus das religiões? Se vocês continuarem servindo ao Senhor Jesus das religiões, não tenham dúvidas, no juízo final vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo, para ouvir o Filho de Deus te chamar de malditos praticadores de iniquidade, conforme está escrito no livro da ciência divina, Mateus 25, 41, 46, Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 22 a 28. Como atalaia de Deus, estamos avisando o grande abismo que anda a passo largo os religiosos da terra. Estamos limpos do sangue dos nossos irmãos e ouvintes que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Ninguém está obrigado a crer na nossa mensagem. Nós como atalaia de Deus, estamos obrigados a passar para os irmãos e ouvintes tudo o que ouvimos do livro da ciência divina, conhecido pelo mundo inteiro de Bíblia Sagrada. O próprio Jesus Cristo disse que a vida está nas suas mãos. Jesus Cristo tem o poder de salvar e poder de condenar. O Senhor Jesus das religiões só tem poder para condenar. Nenhum poder de salvar foi dado ao Senhor Jesus das religiões. O poder de salvar só foi dado ao Senhor Jesus Cristo. Atos 4 e 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens, ou entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Biblicamente, escrituramente, a salvação para os humanos da terra só está em Jesus Cristo. Não há salvação além do Senhor Jesus Cristo para ninguém aqui na terra. Aí eu pergunto, tem salvação nas religiões? O dízimo vai te salvar? O Senhor Jesus das religiões vai te salvar? Obediência ao Estatuto de Malaquias 3, 8 a 10 vai te salvar? Hoje é um dia aceitável do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Se você está cansado de pagar dízimo para se salvar, venha a Jesus Cristo, que te pode garantir a tua salvação eterna de graça, sem tu pagar nem um centavo. Se você está sendo oprimido pelas religiões que te enganam com suas falsas promessas, venha a Jesus Cristo, que não te engana com falsas promessas. Promessas do Senhor Jesus Cristo são fiéis e verdadeiras. E as suas promessas não falham, tem o seu cumprimento real. Você que está desanimado, decepcionado com o seu líder religioso, está pensando nunca mais procurar uma religião para se agregar. Este pensamento é positivo. Não procure nenhuma religião para se agregar, porque todas as religiões são frutos produzidos por homens avarentos e gananciosos. Nenhum religioso funda uma religião pensando em salvar as almas. O fundador da religião
não está pensando nem na sua própria salvação. Imagine na salvação dos outros. A Igreja de Jesus Cristo começou nas casas e vai terminar nas casas, porque Deus está planejando o fim das religiões na terra. O Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, não fundou nenhuma religião aqui na terra. Quem fundou as religiões na terra foi os homens, para que se cumprisse a profecia de Judas 1, 3 a 19. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que iria surgir estes homens causando divisões, homens sensuais, que não têm o Espírito de Cristo. Estes homens negam a Deus, o único dominador e Senhor, Jesus Cristo. Estes homens convertem a graça de Deus em dissolução e negam a salvação por meio de Jesus Cristo e pregam a salvação por meio de um pagamento de dízimo. Todas as religiões, todas sem exceção, que obedecer ao Estatuto de Malaquias 3, 8 a 10, estão negando Jesus Cristo como único Salvador. E por negarem a Jesus Cristo como único Salvador, naquele dia Jesus Cristo vai dizer para os tais homens: nunca vos conheci, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno, que estava preparado para o Deus deste século e os seus seguidores. Os irmãos nunca ouviram estas palavras ditas por Jesus Cristo nos Evangelhos? Confira no livro da Ciência Divina, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 31 a 46. Os irmãos e ouvintes têm livre escolhas de qual lado querem ficar no juízo final, se à direita do Senhor Jesus Cristo ou à esquerda do Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, o Filho Jesus Cristo, nós damos uma dica para os irmãos e ouvintes: naquele dia não ficarem à esquerda de Jesus Cristo. Vocês vão examinar duas passagens do livro da Ciência Divina, Mateus 11, 25 a 30, Apocalipse 18, 1 a 4. Jesus Cristo disse: sai do meio deles, povo meu, para não ficarem à minha esquerda no juízo final. Sai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. 2 Coríntios 6, 14 a 18. O jugo das religiões vai botar muitos religiosos para ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. O profeta Oséias já dizia no seu tempo: o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Ou não conhece o livro da ciência divina. Quem é o culpado dos povos não ter conhecimento do livro da ciência divina? A culpa está nos seus doutores e mestres das religiões, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Disse Paulo a Timóteo, veja, 2 Timóteo 3, 1 a 9. Só vai suportar esta mensagem aqueles que obedecem aos ensinamentos e doutrina da ciência divina, a qual é reconhecida mundialmente de Bíblia Sagrada, revelação de Deus para os humanos da terra. A ciência de Deus, que não tem nada a ver com a teologia terrena. O conhecimento de Deus não tem nada a ver com a teologia terrena. Para se conhecer a Deus, precisa crer nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Como nós poderíamos conhecer Deus se não fosse pelas Escrituras Sagradas? Podemos dizer que as Escrituras Sagradas é a ciência divina ou a ciência de Deus. Segredo de Deus que está nas Escrituras Sagradas. O profeta Amós já dizia no seu tempo:
O Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Deus jamais revelaria o seu segredo aos doutores e mestres das religiões. Quem confirma tudo isso é o próprio Jesus Cristo, em Mateus 11:25-30. Para os irmãos e ouvintes não ter dúvidas da nossa mensagem e da ciência divina, veja Isaías 44:26, Apocalipse 22:16. Disse Isaías, inspirado pelo Espírito de Cristo: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Disse o anjo do Senhor Jesus Cristo: eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para testificar estas coisas em favor das igrejas da terra, que ainda não conhecem o livro da ciência divina. O livro mais desprezado pelos religiosos da terra é a Bíblia Sagrada, hoje no século XXI. Vamos terminar a mensagem revelando o livro da ciência divina, a Bíblia Sagrada, que está oculta para os sábios entendidos deste mundo enganador, ou seja, para os doutores e mestres das religiões. Irmãos e ouvintes, o que nós ouvimos nas redes sociais destes doutores e mestres das religiões, até dizer é vergonhoso o que estes homens publicam com a sua própria boca. Nenhum analfabeto tem coragem de publicar as palavras que estes doutores e mestres das religiões publicam nas redes sociais. As escrituras sagradas são divinas e por isso os homens naturais não entendem a divindade das escrituras sagradas. Paulo foi muito claro e objetivo em dizer: quando os homens não querem obedecer à verdade, Deus lhes envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Veja no livro da ciência divina, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10-12. Disse Paulo a respeito dos doutores e mestres das religiões: portanto, o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ou astutos, pelo que também Deus os entregou às paixões infames. Irmãos e ouvintes, para vossa meditação, leiam no livro da ciência divina, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 18-32. Irmãos e ouvintes, vocês estão ouvindo uma atalaia de Deus no século XXI, terceiro milênio. Procurem no livro da ciência divina que vocês encontrarão a missão de um atalaia de Deus. O maior atalaia de Deus que pisou nesta baixa terra foi um homem chamado Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Ele mesmo disse: aprendam de mim. Quem aprender com este atalaia de Deus se tornará atalaias de Deus nesta baixa terra. Veja no livro da ciência divina, Mateus 11, 25-30. Se os irmãos e ouvintes desprezar o atalaia de Deus, está desprezando o rei dos atalaias. Era tudo o que Deus tinha para passar para os doutores e mestres das religiões antes de tocar a última trombeta. É o conselho de Deus pela ciência divina revelada dos céus. Deus em Cristo seja louvado. A Igreja de Jesus Cristo na terra, se crê na mensagem, diga amém.